Não lembro das matérias que estudei no semestre passado. O que fazer? Ela coloca o seguinte: faculdade de Direito é tão diferente da escola, é matéria nova todo semestre. Me dou bem nas provas, mas no semestre seguinte não lembro muito bem da matéria passada. Meu problema não é nem a matéria do semestre atual, mas talvez se eu rever a matéria um pouco depois, quando eu tiver um dia livre. Ela faz a pergunta no final. O que acontece, pessoal? Quando você inicia o processo de uma graduação, no caso aqui da Ana Laura, a faculdade de Direito, mas isso serve para todas as áreas. Quando você está iniciando um processo de estudo numa faculdade, a gama de conteúdos é muito grande. Ao iniciar um curso, você não tem bases, né? Você não tem bagagem de conhecimento da área. Falamos sempre isso aqui. Temos um vídeo aqui no canal que vale a pena você assistir, que chama Como Ter Base de Conhecimento. Assista, procura Base de Conhecimento Piscine. Põe só Piscine, P-I-C-C-I, N de navio, I, Piscine. E o que eu quero dizer? Sem a base, você sempre vai ter a impressão de que você não está aprendendo nada. Eu iniciei agora um estudo recente na área da inteligência artificial. Não sou da área da tecnologia. Eu não sei quase nada de tecnologia. Eu sei o básico aqui do meu dia a dia do que eu uso. Mas como a educação ela está caminhando para a área da inteligência artificial, eu iniciei o estudo com 3 livros de inteligência artificial. Ó, você vê. Eu não sei nem o nome dos autores para vocês terem ideia dos livros. E esses 3 livros, eles me provocam a perceber que, assim, muita coisa é confusa. Se você pedir pra mim, Leandro, fale desses livros pra mim, eu não vou conseguir falar pra você com muita eficácia, com muita facilidade, porque tem muitos termos novos, inteligência artificial forte, inteligência artificial fraca, mas não é a mesma coisa que método forte, não é a mesma coisa que método fraco. Aí você tem os algoritmos, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, aí você vai ter... São vários termos que não fazem parte do meu campo de estudo. Logo, não fazem parte do meu dia a dia. Logo, eu não tenho tanta facilidade. Eu poderia chegar para você agora e falar o seguinte: olha, eu li os livros e não sei nada. Não vou saber nada ainda. Eu li os livros. Agora vai começar um processo que é um processo de estudo constante. O que eu vou fazer? Eu vou ler eles novamente para produzir uma série de conteúdos, né? Que é o Marcos colocou aqui o ChatGPT, que também tá num dos livros que eu li. Né? Que na verdade é aliado. O ChatGPT, na verdade, é um mecanismo que se utiliza de inteligência artificial gerativa, né? Que é gerativa de linguagem, geradora de linguagens, que usa um método de geração de linguagens, e tem vários métodos lá. Nossa, enfim, sabe? É muito, muito interessante, mas muito complexo. Então agora eu vou começar a colocar em prática esse conhecimento. Eu vou voltar nesses livros. Olha só que coisa interessante. Eu vou voltar nesses livros. Quando eu voltar nesses livros, eu vou começar o processo de contato com a matéria, o processo contínuo. Você na sua faculdade, quando você está nesse processo, você fala, pô, não lembro de nada, porque você não voltou, você não revisou. Mas você não precisa puxar tudo isso de volta. Você não precisa puxar tudo isso de volta. Você vai percebendo que dentro da faculdade você vai ter áreas de seu interesse. E ali você vai trabalhando. Você vai trabalhando naquele momento. Você vai buscando se aprofundar naquilo. A ideia, muitas vezes na faculdade, é mostrar para você, olha, aqui tem os caminhos. Por exemplo, no meu curso eu vi História Indígena, História Medieval, História Antiga, Metodologia da História, Historiografia, várias áreas. Lógico, tudo isso completa o campo que é a minha área da História para eu ensinar os meus alunos lá do ensino... dos anos finais, né? Do ensino dos anos finais. Então, eu uso parte desse conteúdo, mas tem áreas que eu me interesso mais dentro da história. Essas áreas eu vou me aprofundando e vou procurando novas literaturas. À medida daquilo que eu vou utilizando, eu vou trazendo esse estudo e eu vou rememorando aquilo que eu vi na faculdade. Entende? Esse é um processo de ida e volta. Ida e volta constante. Vai e volta, vai... Deixo de usar, volto a usar. Deixo de usar, volto a usar. E nesse processo você vai construindo o seu aprendizado. Às vezes você termina um semestre e fala, cara, o que eu gostei daquele semestre? Pô, gostei disso, disso, disso. Beleza, então você pega. Como a própria Ana Laura falou que o meu problema não é a matéria do semestre atual. Ela provavelmente tem um método que ajuda ela
a estudar no semestre atual. O grande problema dela é que ela quer sentir que ela está aprendendo, né? E aí, por exemplo, ela pode pegar um livro na área do direito e aí ela vai rever muitas das coisas que ela já estudou. Vou dar mais um exemplo para vocês. Nessa área da inteligência artificial que eu estou estudando, a inteligência artificial ela se baseia muito na ciência do cérebro para conseguir que aquele programa, que aquele software traga as respostas, né? Seja inteligente, entre aspas aqui, né? O que ele quer dizer com inteligente? Até os conceitos de inteligência é muito complexo para dizer. Mas a ideia é, aquela ferramenta, aquele aplicativo, ele vai executar uma ação e vai ter um objetivo a ser executado. Então, muitos dos pesquisadores, eles vão fazer o quê? Eles vão pesquisar na psicologia, na neurociência, no comportamento, na sociologia e na filosofia do ser humano para procurar respostas e métodos para que a máquina consiga pensar. Também aqui com aspas. Entende? E quando eu vi isso, quando eu me deparei com isso nesses livros, eu falei, opa, isso aqui eu sei. Por quê? Porque eu já estudo neurociência da aprendizagem. É uma coisa que eu tenho estudado desde quando eu iniciei esse projeto, que é o meu projeto Estudar e Aprender. Entende? Não fique preocupada com isso. Não fique achando que você não está aprendendo nada. O conhecimento está aí. Depois que, à medida que você retornar ele, você vai percebendo que ele está aí com você. Ele está aí no seu cérebro. Busque livros das áreas que você gosta para exercitar isso. Procure produzir conhecimento nas áreas que você gosta para exercitar isso. Era uma coisa que eu fazia muito na faculdade, que eu acho importante. Por exemplo, na faculdade eu comecei a escrever alguns artigos, nem tem mais esses artigos. Eu lembro que eu escrevi um artigo sobre o Tiradentes, né, sobre o mito da morte do Tiradentes, algumas pesquisas que saíram a respeito disso, né, que poderia ser um mito ou não. Outro foi sobre o Diário de Colombo. Você vê, eu me lembro muito bem. Por quê? Porque eu produzi um conhecimento a respeito disso, né, como o Todorov foi um pesquisador um escritor que pegou os Diários de Colombo e fez um livro muito bem feito, né? Todorov, que é da área da linguística e também da história, né? Tem gente que é assim, é bem dinâmico. Ele fez esses diários do Colombo e eu acabei produzindo um conhecimento a respeito disso, onde eu questionei, né, que o objetivo do Colombo de conquistar a Terra Santa, de aumentar a cristandade na época, uma coisa muito evidente nos seus diários. Veja só, há uma área, entendeu? Há uma área e aquela área você vai se aprofundando. Quando você vai colocando em prática, você vai aprendendo. Beleza? Ficou claro? Se não ficou claro, coloque as dúvidas aqui para mim na gravação ou aqui nos comentários ao vivo, mas é importante que fique claro, tá? Coloque para mim nos comentários, porque tem que ficar claro isso para você. Eu ponho as suas dúvidas que eu respondo na nossa live aqui sem problema algum.